Ouvintes, a minha Bíblia está aberta no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Amados e preciosos ouvintes, mais uma vez, pela graça de Deus, nós estamos aqui na Rádio Fundamental FM com mais uma programação de fé e revelação, pelas quais nós, nesse último dia, temos a comissão do Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia de Deus alcançada, através de uma mensagem que Deus nos revelou, que Deus nos mostrou, para trazer de volta a mesma fé dos filhos de volta aos seus pais primitivos. Quando de fala filhos, estão falando de filhos na fé, aos verdadeiros pais na fé, que foram nossos pais apostólicos no princípio da era cristã, no princípio das eras da igreja, com os apóstolos. Nesta programação que nós estamos abrindo agora, eu quero falar sobre as saudações do Senhor Jesus Cristo perante cada era. Vamos falar em 7 mensagens, em 7 estudos, somente sobre as saudações. Na primeira era, Éfeso; na segunda era, Esmirna; na terceira era, Pérgamo; na quarta era, Tiatira; na quinta era, Sardes; na sexta era, Filadélfia; e na sétima e última era, Laodiceia. E nós vamos falar desta saudação que Cristo dá para cada era ao seu anjo, ao seu mensageiro, enviado para aquela dispensação, mostrando assim o seu trabalho e sua vontade naquela era. Ele dá-se a conhecer a sua vinha. Mas, como Satanás também semeou a sua semente no campo, atrás daquele que estava semeando a semente, a palavra, a sua semente também cresceu, e ela tornou-se também uma vinha, os filhos do maligno. Então, neste grande campo, existe o joio e também existe o trigo. E, no entanto, Jesus Cristo, durante as eras da igreja, para cada mensageiro, ele só fala e se revela para a verdadeira vinha. Mas como a falsa vinha tem crescido juntamente com ela, ele fala a ambas, porque a falsa vinha também diz que ela é esposa de Cristo. Então, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Apocalipse, onde nós lemos Apocalipse 2, versículo 1, falando da era de Éfeso, a primeira carta, a primeira igreja, o primeiro castiçal, e ao primeiro anjo, a primeira estrela. Ao anjo, ou seja, ao mensageiro da igreja ou da era que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Podemos observar que no versículo anterior, que é o versículo 20,
ele diz para João o mistério das 7 estrelas e o mistério dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse 1:20. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as igrejas. Anjo quer dizer mensageiro. Portanto, nós queremos falar exatamente sobre a saudação do Senhor Jesus Cristo para cada era. Somente a saudação, de como ele apresenta para cada era e como ele se revela para cada mensageiro, demonstrando sua suprema deidade. Conforme nossos estudos, já aprendemos que grande parte do Apocalipse é totalmente mal entendida, porque anteriormente nós não sabíamos que a igreja da qual e para a qual se fala neste livro não se refere à pura eclésia ou os eleitos, o corpo de Cristo, a noiva, mas trata-se do corpo inteiro de indivíduos que são chamados cristãos, quer sejam verdadeiros ou meramente nominais. Assim como nem todo Israel é Israel, assim também nem todo cristão é cristão. Desse modo, aprendemos que a igreja é constituída de 2 vinhas, a verdadeira e a falsa. As 2 vinhas são motivadas por 2 espécies de espíritos. Uma tem o Espírito Santo, enquanto que a outra é dotada do espírito do anticristo. Ambas alegam conhecer e ser conhecidas de Deus. Ambas professam falar em nome de Deus. Ambas creem em certas verdades bem básicas e discordam em outras. Porém, desde que ambas levam o nome do Senhor, sendo chamadas de cristãs, e por levarem tal nome, obviamente, alegam ter um parentesco com ele. Deus o chama de casamento. Deus agora considera ambas responsáveis perante ele e, portanto, fala a cada uma ela. Além disso, aprendemos que estas 2 vinhas cresceriam lado a lado até o fim das eras, quando ambas chegariam à maturidade e ambas seriam ceifadas. Observe que na parábola do trigo e do joio, quando Cristo semeou apenas trigo, logo nasceu também o joio. E os ceifeiros, ou seja, os segadores, vendo o joio crescendo no meio do trigo, foi dizer ao seu senhor: Mestre, permita-nos arrancar o joio que está no meio do trigo. O Senhor disse: não, deixa que eles cresçam juntos, ambos. E no tempo da ceifa, eu enviarei os meus anjos, os meus ceifeiros. Esses anjos aqui são os 7 anjos, os 7 mensageiros, que vêm com a palavra e separa o eleito do não eleito, o revelado do não revelado, do cristão verdadeiro do cristão que não é verdadeiro. Ele vem com a palavra revelada e separa o trigo do joio. Então ele disse: não, deixe que cresça ambas juntos, porque no tempo da ceifa enviarei os meus anjos, e eles arrancarão do meio do trigo o joio. O joio será lançado no fogo para ser queimado, e o trigo ajuntado para o meu celeiro. Então observe bem que nós aprendemos que estas 2 vinhas cresceriam
lado a lado até o fim das eras, quando ambas chegariam à maturidade e ambas seriam ceifadas. A falsa vinha não venceria e destruiria a verdadeira vinha, mas por outro lado, tampouco a verdadeira vinha poderia conduzir a falsa a um relacionamento salvador com Jesus Cristo. Aprendemos a mais surpreendente verdade, que o Espírito Santo podia cair e de fato cairia sobre os cristãos irregenerados da falsa vinha e se manifestaria também poderosamente em vários sinais e maravilhas, assim como Judas teve um explícito ministério do Espírito Santo, embora ele próprio fosse declarado um diabo. Com estes princípios em nossa mente, começamos a seguir o curso da igreja no decorrer das diferentes 7 eras da igreja. O nascimento da igreja ocorreu no Pentecostes. Assim como o primeiro Adão recebeu uma noiva casta, proviamente da mão de Deus, e esteve imaculada por um breve espaço de tempo, assim também Cristo, o último Adão, recebeu uma noiva pura e casta no Pentecostes, e ela permaneceu separada e imaculada por algum tempo. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Atos 5, versículo 13. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Atos 2, 47. Não sabemos por quanto tempo isto continuou, mas um dia, assim como Eva foi tentada e seduzida por Satanás, assim também a igreja foi contaminada pela entrada de um espírito anticristão. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que havia de vir, e eis que já está no mundo. 1 João 4, versículo 3. E Jesus disse em relação à sua noiva naquela primeira era: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Mas lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Amados e preciosos ouvintes, eu quero falar exatamente sobre isto. Jesus Cristo, ele aparece aos gentios para tirar do meio dele um povo para o seu nome, conforme no livro de Atos, capítulo 14. Que Deus visitou os gentios para tirar dentre ele um povo para o seu nome. Agora, evidentemente que nessas 7 dispensações, nessas 7 eras, Jesus Cristo fala ambas as vinhas, tanto a verdadeira vinha quanto a falsa vinha. Elas usam o seu nome, fala em nome dele, prega em seu nome, diz ser igreja de Cristo, mas com uma diferença. Uma recebe a palavra, recebe seu espírito e recebe o seu mensageiro, enquanto que a outra não recebe a palavra, recebe o espírito anticristo e rejeita o seu mensageiro. Deus visitou os gentios quando retrata o ministério de Paulo, trazendo para nós o evangelho da incircuncisão. O Espírito Santo, trazendo o evangelho, as boas novas de salvação, e também sendo conduzido por Deus para tratar com a igreja, posicioná-la através da doutrina, pelas quais
Paulo foi comissionado para ser luz aos gentios, para poder colocar a igreja em absoluta ordem, principalmente na primeira era, quando Deus começa através dos seus apóstolos. E João, na ilha de Patmos, como nós sabemos, ele estava preso naquela ilha por causa da palavra de Deus. E ali ele recebeu as revelações. Ele recebeu as revelações sobre o período pelas quais os gentios iriam passar. Deus lhe mostrou o curso das eras. Deus mostrou todas as eras da igreja, passou na sua frente com seus respectivos mensageiros, com suas mensagens. Estas 7 cidades, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são cidades gentílicas que com características naturais transcreveria as características espirituais pelas quais Deus trata com cada uma delas. Lembrando que são cidades gentílicas. Então Deus havia deixado de tratar com os judeus e passou a tratar com nós, os gentios, num período longo, que já tem mais de 2000 anos. E nesse período, 7 dispensações, 7 eras da igreja. Com a primeira era, nós tivemos o ministério de Paulo, identificado por Deus, chamado por Deus, reconhecido por cada apóstolo, e também colocou a igreja em ordem, em plataforma, uma igreja pelas quais foi doutrinada, posicionada através dos ensinamentos apostólicos, pelas quais nenhum homem, nenhum ministério, nenhuma igreja se atreva a mudar quaisquer palavra ou adotar quaisquer doutrina ou crer em qualquer doutrina que não seja a doutrina apostólica, que não seja a doutrina dos apóstolos, porque esta é a edificação. A igreja está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios, capítulo 2, versículo 20. E a igreja perseverava nisso. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, amados e preciosos ouvintes, começando pela primeira era, a era de Éfeso, nós sabemos que Éfeso foi uma das cidades da Ásia Menor. A cidade de Éfeso era uma das 3 maiores cidades da Ásia. Era frequentemente chamada de a terceira cidade da fé cristã, sendo Jerusalém a primeira e Antioquia a segunda. Era uma cidade muito rica. O governo era romano, porém a língua era o grego. Historiadores creem que João, Maria, Pedro, André e Filipe foram todos sepultados nesta bela cidade. Paulo, que estabeleceu a verdadeira fé nesta cidade,
pastoreou ali apenas cerca de 3 anos, mas quando estava ausente do rebanho, ele continuava e devotamente mantinha-se cuidadoso dele. Timóteo foi seu primeiro bispo, ou seja, pastor. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina. O próprio nome Éfeso tem um estranho significado composto, visado e relaxado, ou seja, almejado e relaxado. Esta era começou com a plenitude do Espírito Santo, na profundidade de Deus, pela qual eles estavam visando a soberana vocação de Deus, começaram a dar a uma atitude menos vigilante. Nós observamos que Jesus Cristo aparece ao mensageiro para a era, que foi o apóstolo Paulo, a saudação que Jesus Cristo dá para o mensageiro para a era, observando que Cristo se apresentou na primeira era para o primeiro mensageiro, dizendo: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Que maravilha é saber que Cristo está no meio da sua igreja, de que Cristo está contemplando a cada um, de que Cristo está dando da sua palavra, do seu Espírito, para todo aquele pela qual, com seu ouvido aberto e revelado, existe uma bênção no final, uma promessa para o vencedor de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Nós sabemos que Cristo é a palavra e Ele está dando sua saudação, visando o que Ele é, o que Ele tem. Ele tem no controle, Ele tem. Aquele que tem na sua destra os 7 mensageiros, as 7 estrelas. Ele tem o controle, Ele tem a direção, Ele tem total e absoluta palavra. Ele tem a direção para cada um deles. Ele tem a sua vontade para eles. Ele tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Cada mensageiro enviado por Ele, cada anjo assegurado por Ele. Sim, eles refletem sua luz, porque eles são estrelas. E estrela não tem luz própria, mas reflete uma luz maior, que está por detrás de cada estrela, cada mensageiro, refletindo Cristo, transcorrendo Cristo,
apenas falando a voz de Cristo, dando a entender que Cristo tem a preeminência para cada mensageiro. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais, que anda no meio das eras da igreja. Como João viu em Apocalipse 1:13, semelhante ao Filho do Homem, andando no meio dos 7 castiçais de ouro, no meio das 7 eras da igreja, 7 períodos pela qual Deus visitou os gentios para tirar do meio dele um povo para seu nome. Sim, ele está andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Tudo que é dele é nosso. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Ele está andando no meio dos 7 castiçais. Ele cuida da sua igreja. Ele vela pela sua igreja. Ele cuida do seu eleito. Ele tem tomado conta, tem vigiado de perto. As suas ovelhas têm conhecido a sua voz. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo. Ele está cuidando desse que está olhando para a palavra e não para os dogmas e credos e denominações e religiões manufaturadas. Ele está de olho, velando por aqueles que têm dado ouvido ao seu mensageiro, porque Jesus disse: aquele que recebe aquele a quem eu enviar, a mim me recebe. Jesus disse: aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E nesta última era nós temos recebido um profeta e receberemos galardão de profeta. Sim, amados preciosos, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, ele está andando no meio dos 7 castiçais de ouro, no meio das suas 7 igrejas. Este é aquele de quem é dito: esse Jesus é Senhor e Cristo. Aí está ele, o único exclusivo Senhor, Deus Todo-Poderoso, e fora dele não há outro. Aí está ele, o Salvador. O Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. Jonas 2:9. Andando no meio das igrejas, das 7 eras da igreja. O que ele foi na primeira era, ele é em todas as eras. Para cada crente, ele é Jesus Cristo mesmo ontem e hoje e eternamente. O que ele fez uma vez, ele ainda está fazendo e continuará fazendo. Aí está. Você vai notar nessa escritura, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1, que ele está andando no meio dos 7 castiçais, mas andando sozinho. Não tem ninguém com ele. Você vai notar que Jesus está andando sozinho no meio de suas igrejas. Não há mais ninguém com ele. Nem em verdade pode haver. Pois ele é o primeiro e o último. Pois ele sozinho operou a salvação dessa igreja noiva. E tendo-a comprado com seu próprio sangue, ele a possui. Ele é o seu Senhor e Mestre. Ela lhe presta toda a glória, e essa glória ele não compartilhará com outro. Jesus mesmo disse no Antigo Testamento: a sua glória ele não repartirá com outro.
não há nenhum papa com ele, não há nenhum bispo com ele. Maria, a mãe de seu corpo terreno, não está com ele. Ele não fala e volta-se para um pai, pois ele é o próprio Pai. Ele não se volta para dar ordens a um Espírito Santo, pois ele é Deus. Amados e preciosos ouvintes e irmãos da mensagem, eu estou lendo a exposição das 7 eras da igreja, página 62. Veja que interessante. Ele não fala e volta-se para um pai, pois ele é o Pai. Ele não se volta para dar ordens a um Espírito Santo, pois ele é o Espírito Santo. Ele é o Deus eterno e é sua vida que está fluindo e pulsando na igreja, dando-lhe vida, e sem ele não haveria nenhuma vida. Do Senhor somente vem a salvação. Aleluia! Não havia ninguém com ele quando ele pisou o furor da ira da fornalha ardente. Não foi outro, mas ele que esteve pendurado sobre a cruz e deu seu sangue. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o alfa e o ômega de nossa salvação. Nós estamos desposados com ele e não outro. Nós não pertencemos à igreja, nós pertencemos a ele. Sua palavra é lei. Credos, dogmas, estatutos e constituições não têm nenhum efeito sobre nós. Sim, é Jesus sozinho que anda no meio das igrejas. É Deus nela operando o querer e o efetuar, segundo a sua vontade, boa vontade. Nunca esqueça isso. Você tem somente um vínculo com Deus e Deus tem somente um vínculo com você. Esse é Jesus e Jesus sozinho. Aí está ele, no meio dos 7 cartiçais, com as suas 7 estrelas na sua destra. A destra ou braço significa o poder e a autoridade de Deus. Salmo 44, versículo 3. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Nessa destra de poder estão 7 estrelas que, segundo Apocalipse 1:20, são os 7 mensageiros das igrejas. Isto significa que o próprio poder e autoridade de Deus estão por detrás de seus mensageiros em cada era. Eles saem no fogo e poder do Espírito Santo com a palavra. Eles são estrelas, porque refletem luz. A luz que eles refletem é a sua luz, a de Cristo. Eles não têm luz própria. Eles não acendem seus próprios fogos para que os homens andem entre as labaredas de suas faíscas. Isaías 50:11. É noite, pois é quando as estrelas saem, é a noite da escuridão do pecado, porque todos, isto é, todo mundo, pecaram e estão constantemente destituindo-se da glória de Deus. Romanos 3:23. Vê, estes 7 mensageiros, meus irmãos, estão tornando Deus conhecido às pessoas. Estes 7 mensageiros traz a palavra de Deus refletida através deles. E se alguém os recebe, recebe aquele que Deus enviou, em São João 13, versículo 20. Eles falam e agem sob a autoridade dele. Ele está por detrás deles com todo o poder da divindade. Mateus 28:18.
E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai. Ele disse: Eu estou convosco todos os dias, até a consumação das eras. Aí estão eles, cheios do Espírito Santo de fé, incendiados com o fogo de Deus, pregando a palavra da verdade. E aí está ele para sustentá-lo, andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele tem na sua destra as 7 estrelas e os 7 castiçais. Ele tem na sua mão os seus mensageiros. Ele tem os seus mensageiros no seu controle, na sua posição. Em cada era, Deus tem falado para as 2 vinhas, mas a verdadeira vinha recebe a mensagem e o seu mensageiro. Aquela que rejeita a mensagem e rejeita o mensageiro é aquela também que vai receber os castigos, vão receber o juízo de Deus por não ter aceitado e rejeitado a palavra, mas fizeram tudo o que quiseram com ele. Falou que ele era falso, falou que era ismo, falou que era seita, falaram que era heresia. Sim, eles ridicularizam a mensagem da Bíblia, eles ridicularizam a doutrina apostólica. Sim, eles ridicularizam o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Sim, eles ridicularizam a posição da mulher na igreja, nas quais Paulo, tendo a autoridade divina, disse que a mulher é indecente que ela fale na igreja. 1 Coríntios capítulo 14, verso 35. Sim, eles ridicularizam o mandamento de Paulo pelo Senhor, quando ele disse em 1 Timóteo 2, versículo 12, não permito, porém, que a mulher ensine ou use de autoridade sobre o marido. Sim, eles ridicularizam, blasfemam da palavra de Deus, mas a seu tempo eles terão que receber também aquilo que eles cultivaram, aquilo que eles vão colher, aquilo que eles estão semeando na carne, vão receber corrupção. E Deus esteve com seus braços abertos com uma mensagem poderosa e eles ridicularizaram os seus mensageiros, não aceitaram a salvação, rejeitou a palavra de Deus enviada pelos mensageiros para cada era. Sim, amados e preciosos ouvintes, não rejeite a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus, não fique olhando para uma igreja, para uma denominação, para um sistema. Não, aceite a palavra do jeito que ela é. Deus, Paulo chegou a dizer em Romanos capítulo 2, versículo 16, que vai chegar um dia em que Deus há de julgar os corações dos homens segundo o evangelho que Paulo pregou. Romanos 2, versículo 16. Sim, Paulo disse que mesmo um de nós, ministros ou anjo do céu, vos anunciar outro evangelho que seja fora do que ele ensinou, seria anátema. Portanto, amados ouvintes, vamos ficar com a palavra do jeito que ela está. Saia do sistema, saia da religião, tome a palavra no seu coração. Tome a palavra no seu coração, deixe o mundo falar o que quiser que falar, deixe a denominação falar o que eles quiserem falar, deixe a igreja falar o que eles falar, mas seja um filho e uma filha de Deus, descomprometido com o credo, com o dogma, com a religião, descomprometido com homens. Aceite a palavra do jeito que ela é e Deus te honrará e Deus te abençoará. Tome a Deus em sua palavra,
Tome a posição por Cristo e Deus te honrará. Deus te honrará com gozo, com felicidade, com a obediência. Deus te honrará através do rapto, te livrará da grande tribulação, te livrará do tormento que está para acontecer, mas dará para você transformação de vida, renovação da mente, transformação de corpo, arrebatamento, milênio. Você vai trocar todas estas coisas, todas essas bênçãos, por causa de um simples credo, de um simples dogma, de uma simples religião que não crê em toda a palavra, que rejeita a Bíblia do jeito que ela é, meu irmão? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar seu coração e que a graça de Jesus Cristo desça em sua alma e tome Cristo em sua palavra. Faça-nos a visita no tabernáculo, a voz de Deus, pelos endereços que seguem na programação. Que Deus te ajude, que Deus te esforce, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.